Fala pessoal, hoje eu quero ensinar você a como fazer um mapeamento no gráfico antes de iniciar o seu dia no mercado. Uma coisa que eu vejo que as pessoas têm dificuldade hoje em dia é de mapear o gráfico e definir essas regiões que elas vão operar durante o dia no mercado financeiro. Em qualquer ativo do mercado, você precisa estar fazendo um mapeamento e definindo que aquelas regiões são as melhores de se negociar, ou seja, definindo pontos onde você tem maior chance de vitória. E isso é uma coisa que eu ensino em mentoria, que seria a agressividade seletiva. Essa agressividade seletiva você vai ganhar uma vantagem competitiva perante a outros jogadores, porque a maioria dos traders que existem no mercado são amadores, eles não fazem um mapeamento no gráfico. E é por isso que eu vou ensinar vocês hoje a como mapear um gráfico e iniciar o dia de maneira simples e objetiva, executando trades somente nas regiões de interesse no mercado com maior chance de vitória. E a princípio, pessoal, o que eu preciso? Eu preciso entender a hierarquia dos tempos gráficos, ou seja, eu sempre vou mapear o meu gráfico do tempo maior para o tempo menor. E para isso você precisa então entender a hierarquia dos tempos gráficos, que seria você entender que o mercado aonde tudo que você fizer no tempo maior vai refletir no que acontece no tempo menor. Ou seja, o time frame maior, ele manda no menor. Então todas as vezes que você tomar uma decisão em um mercado de 1 minuto, 2 minutos, você precisa entender que dependendo da região que você for negociar, o maior ele vai mandar no menor e aquela região que você acabou operando é falsa. Então o mercado vai voltar e vai estopar você de graça. Então eu vou ensinar você agora como fazer o mapeamento. Olha só, eu sempre vou mapear o meu gráfico do tempo maior para o menor. Ou seja, eu vou começar no gráfico semanal. Nesse gráfico semanal, eu vou dar um zoom aqui na tela, eu preciso entender quais são os melhores pontos em regiões de Fibo. Eu pego o indicador de Fibonacci, pego aqui o topo, pego o fundo e vou estender então ele até o preço atual. Então aqui eu entendi que de uma forma macro, os níveis de Fibo que eu tenho para se trabalhar é 50%, 61.8 e 78.6. Eu não vou entrar agora no detalhe do porquê eu uso 78.6, mas só para vocês entenderem. Eu tenho então uma região de Fibo no semanal que o mercado pode trabalhar e eu entendo então que o mercado está trabalhando entre essa região de Fibo. E é por isso que você tem o mercado violando o topo, violando o fundo em um contexto mais lateral. E olha só que interessante, eu posso estar pegando esse primeiro fundo e esse primeiro topo e definindo também uma espécie de trading range. Eu coloquei uma espessura de 2 e eu tenho então um range que o mercado pode trabalhar 80% do seu tempo. Depois de ter mapeado o nosso gráfico semanal, eu vou para o gráfico diário. Nesse gráfico diário eu já tenho então um reflexo do semanal nele. O que eu posso estar fazendo? Pego um Fibo também, veja onde tem uma perna de alta ou de baixa. Nesse caso eu tenho esse fundo, eu tenho esse topo. Eu posso então projetar para o preço atual, eu posso então projetar aqui para o dia atual e dar um destaque aqui para o Fibo. Olha só, deixei ele em verde, tem uma espessura de 2 e aqui você percebe que temos o 78.6, 61.8 e 50% sendo ligados então por esse topo e esse fundo. E essa é a perna de retração. Você percebe então que o mercado quase alcança o 78.6, mas isso aqui é uma violação do 61.8 que faz com que o mercado pode iniciar um movimento de onda 3 aqui. Isso de uma forma também macro. E depois de achar esses dois Fibos então, do semanal e do diário, eu tenho agora que achar as regiões de melhor estrutura, de melhor trava. E agora, depois de ter achado os níveis de Fibo que eu posso trabalhar do semanal e do diário, eu vou procurar por faixas de preço. E essas faixas de preço são basicamente topos de fundos onde o mercado ele trabalhou boa parte do tempo. Ou seja, esse topinho aqui, eu pego aqui essa região, pego a violação dele, ou seja, o primeiro topo é o topo real, o resto é violação, até que confirme um novo movimento, uma nova estrutura. Então temos aqui um topo, um topinho próximo, cria-se então uma faixa de preço, vou colocar um preenchimento preto nela e eu entendo então que essa é uma região de macroestrutura como resistência. Percebe-se que o mercado ele formou para nós o primeiro topo, fez uma armadilha de máxima, voltou a trabalhar quebrando essa estrutura numa ponta vendedora. Aqui o mercado demorou a romper porque a força deixada por aqui era muito forte, então o mercado ele ficou uns dias arranhando por aqui, até que ele rompeu ancorado à média, ou seja, a média veio buscar o preço. E para você ter rupturas de regiões de extrema importância, você precisa de ancoragem de média móvel. Caso contrário, você não vai ter o preço rompendo. Nesse caso, o preço então rompeu, voltou, e quando ele voltou a trabalhar próximo a essa faixa de preço, perceba, o mercado ele não quis perder essa região, até que ele perdeu, testou então como resistência e veio buscar esse fundo anterior do semanal. E depois ele volta na ponta compradora e testa novamente essa região como trava. E a partir daí você pode ter então uma onda 1, uma onda 2 simples e uma onda 3 um pouco mais extensa, a menos que o preço perca esse topo anterior e renove máximas, ou seja, perdendo a região dos 145 mil aqui no índice. Agora um outro ponto importante, ou seja, identificamos uma região de resistência, agora temos então um ponto também de suporte. Aonde que seria esse ponto de suporte? Seria esse topo, esse outro fundo, e você percebe que aqui nessas regiões o mercado travou algumas vezes. Olha só, tivemos aqui uma resistência que foi rompido o pivô, defendeu como suporte uma,
2, rompeu, testou como resistência 1, 2, rompeu, testou como suporte 1, e testou como suporte 2 até que ele rompeu, e testou novamente que ele rompeu, e testou novamente como um suporte, até que ele fez aqui um trap, né, uma armadilha, como um pullback simples, e uma onda 3 mais rápida. E agora estamos dentro aí de uma espécie de uma onda 4. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele também preenchido numa cor preta, e temos aqui uma faixa de preço no índice. Temos também uma outra faixa de preço aqui embaixo, basicamente nessa região de fundo, confluente com esse outro fundo aqui. São as regiões de extrema importância do meu gráfico, tá? Então é dessa forma que eu faço os mapeamentos. Temos também uma região no topo? Temos, porque é uma região onde o mercado ele fez máximo. Então aqui eu posso considerar como uma faixa de preço também, só que o mercado ainda não chegou lá. Então você percebe que eu já tenho mapeado até o diário todo o meu gráfico aqui, com regiões de macroestrutura. Agora eu vou jogar mais perto do intraday, que é o gráfico de 60 minutos. Olha só que interessante nos 60 minutos. Eu vou observar aqui o que temos nos 60, regiões onde o mercado defendeu no diário e no semanal, porém agora preciso definir pontos dos 60 minutos para operar no intraday. Então temos aqui um fundo e um topo que não foi perdido. Eu tenho um trading zone aqui, uma região lateral que o mercado está trabalhando. E como que eu opero regiões laterais, pessoal? Eu entendo que regiões laterais 80% do tempo vai se manter dentro dela. Então é somente nessas estruturas que você vai operar reversões de mercado, ou seja, temos aqui então uma perna de alta, mercado viola fundo. Se 80% do tempo o mercado ele trabalha dentro de uma configuração, nesse caso uma lateralidade, quando o mercado ele viola e volta, eu chamo isso de overshot, uma armadilha. Então o mercado tende a voltar 80% das suas vezes até a resistência. Então se você consegue operar pegando a violação dessa macroestrutura, que ainda é macro, porém a gente trouxe para o intraday, você entende que você tem uma maior assertividade. Então é essa hora que você pega trades explosivos de 1.000, 2.000 ou até 3.000 pontos, dependendo do dia e a frequência de mercado. E nesse caso, olha que interessante, o mercado ele volta até a resistência, gera aqui para nós um ponto também para venda, e o mercado volta a testar a região de suporte, sem esquecer essa faixa de preço do diário que a gente marcou. Porque aqui você está operando o quê? Uma troca de polaridade na faixa do diário com violação do 60. Então você tem duas confluências macro de que o mercado pode defender e puxar na ponta compradora. Ou na ponta vendedora temos aqui uma resistência que foi testada, pode gerar uma venda até a região macro de suporte, e na região macro de suporte você pode testar uma na ponta compradora novamente. E nesse caso tivemos o mesmo contexto de overshot, que nada mais é do que uma armadilha. Ou seja, o mercado viola topo anterior igual ele violou o fundo anterior. Qual seria o alvo para essa estratégia? A mínima do suporte, a base. E o que o mercado faz? Ele volta de forma cadenciada para dentro do contexto, ou seja, como regra, ele volta então 80% do seu tempo trabalhar dentro da lateralidade. E isso acontece algumas vezes, olha só, ele viola e volta para dentro uma vez, ele viola, volta para dentro uma segunda vez, depois ele faz o que? Viola de novo, uma terceira, volta para a resistência, e aqui acaba que o mercado ele deu para nós uma shot in star, já armando uma espécie de perna 3, ele tenta iniciar um movimento de queda, depois ele faz um repique depois da ancoragem da média de 200, volta a testar 50% desse caixote, e aqui você tem um novo trap, uma nova armadilha, um topo duplo, e o mercado volta então iniciando um movimento de queda, até que ele inicia um novo comportamento, ou seja, uma nova estrutura. E como que eu sei o alvo dessa nova estrutura? Você pode estar pegando esse retângulo, copia e cola e joga ele um nível abaixo. Olha como o mercado trabalha, tanto na primeira vez que ele trabalhou dentro desse caixote, como na segunda. Olha onde foi 100% da sua projeção e olha onde foi o retorno de uma forma mais cadenciada, até que ele trabalha em 50% do primeiro caixote, até que ele faz então uma outra violação e volta a testar onde 100% da segunda projeção. Então é dessa maneira que a gente opera no intraday. Você vai fazer os seus mapeamentos, definir as regiões de trade location, e então são essas regiões que você vai definir os melhores pontos para se negociar, onde você vai ter maior vantagem, ou seja, ganhar vantagem competitiva e praticar da agressividade seletiva. Você vai ser mais seletivo nas suas operações. Então nesse caso aqui do índice, observem, fizemos um mapeamento aqui, o mercado ele rompe o segundo caixote, o que eu faço? Eu pego, copio esse segundo caixote, projeto ele um nível abaixo. E perceba, o mercado ele vem na região de 50% desse terceiro caixote. Então no caso aqui, pessoal, o que eu faço agora depois de ter mapeado o semanal, o diário e os 60 minutos? No caso do diário faltou mais uma coisa, Fibonacci. Eu vou pegar aqui a ferramenta, pego o topo daquela segunda violação e jogo na mínima, lá embaixo. Deixa eu só ajustar aqui para vocês verem. Olha que interessante, pessoal. Temos aqui então a ferramenta de Fibonacci do gráfico de 60 minutos,
mostrando para nós aqui níveis de 50, 61 e 78,6 dessa perna de tendência de alta muito forte que iniciou aqui no dia 5 do mês passado. Então aqui temos as projeções baseado no primeiro caixote, temos aqui a inversão das médias e o preço rompendo o segundo caixote, travando em 50% do segundo caixote, talvez buscando a região de 133 logo mais. Depois de entender então o gráfico de 60 minutos, eu preciso jogar agora no gráfico de 15 minutos e começar a mapear pontos que eu quero comprar e vender no intraday. Ou seja, primeiro mapeamos pontos de inversão, aquelas regiões onde eu entendo que o mercado ele vai buscar como alvo e lá pode gerar trades de alvos mais longos. É por isso que tem muitos trades que eu posto que pegam 1.000, 2.000 pontos, 700 pontos e a galera fala, pô, eu não consigo pegar essa quantidade. Mas exatamente porque a pessoa procura reversão a toda hora e não nos momentos específicos do mercado. Então nesse caso, pessoal, olha só, temos aqui então um gráfico de 15 minutos, temos uma violação desse caixote, desse segundo caixote dos 60 minutos, e como que eu vou trabalhar isso? Eu preciso observar agora a estrutura dos 15. E qual é essa estrutura do 15 minutos? Temos esse fundo aqui que foi violado, que gera para nós também uma espécie de overshot. Por quê? Porque ele viola o fundo anterior. Qual seria o alvo desse caixote? Seria essa resistência aqui agora, ó. O mercado ele tende a buscar essa resistência porque ele falhou fundo. A menos que você tenha um realinhamento de média móvel numa região de FIBO dessa perna de baixo do 15 minutos e o mercado faça um pré-rompimento perdendo esse pivô, buscando então um suporte, que seria o alvo do caixote que a gente projetou de 60. Como que ele ficaria? Vou dar um zoom na tela, pego aqui essa perna de baixo do dia de hoje, projeto os níveis de FIBO e você entende então que aqui essa região é uma região de trade location baseada em 50 e 61 de FIBO dos 15 minutos. Vou colocar um preenchimento aqui em verde, tá? E tenho 78,6 logo mais, que eu considero aí basicamente uma exaustão do movimento da zona de FIBO, pronto. Então temos aqui a perna de baixa do dia de hoje, a região de trade location e uma possível onda 3 aí para o mercado trabalhar. Uma outra coisa que faltou, temos aqui o fundo que falhou. Sempre eu vou pegar o fundo real e mapear junto aos outros fundos que estão próximos. Isso cria para mim uma faixa de preço. Eu nunca vou operar isso aqui, ó. Eu nunca vou marcar esse topo como uma linha, aí depois eu coloco outra linha aqui, ó, como outro topo. Eu não opero dessa forma, pessoal. Eu vou mapear as melhores regiões baseado na frequência e amplitude do mercado, belezinha? Então eu sempre vou criar faixas de preço. Evito trabalhar com níveis de preço abaixo dos 60 minutos. Se for semanal, diário até 60, beleza. Agora, 5 minutos, 2 minutos, 15 minutos, não faça isso. Trabalha com faixa de preço que você vai trabalhar de uma maneira mais eficaz. E como ele é do 15 minutos, eu não vou deixar em preto, eu vou deixar ele em prata. Sempre os maiores eu deixo mais destacado e os menores eu deixo mais de segundo plano, mais invisíveis, digamos assim. Então temos aqui um fundo que o mercado testou uma vez, 2, 3, violou. A ideia seria agora o quê? Buscar esse topo. Por quê? Porque aqui temos uma definição de um possível trading range. Ou seja, primeiro topinho aqui, o segundo, cria-se então a faixa de preço. Então a ideia seria o mercado estar trabalhando dentro desse trading range de uma forma mais lateral até que ele decida se ele vai romper topo, trocar polaridade e voltar no ciclo comprador, ou se ele vai romper mínima, trocar polaridade e iniciar o movimento vendedor, continuando em um movimento vendedor porque a memória foi na queda, né? Entendendo isso, então você tem um gráfico mais mapeado. Outra coisa interessante, LTAs, você tem uma espécie de bandeirinha aqui com uma proximidade na região de FIBO. Então isso aqui sinaliza para nós que, opa, o mercado a partir daqui pode cair. Tem várias confluências que mostram para nós aqui que o mercado está querendo armar uma espécie de bandeira ancorada em zona de FIBO, troca de polaridade daquele caixote que a gente marcou, e a ideia seria então o mercado vir para baixo, né? Em uma tendência de queda. Aí nesse caso, agora eu vou para os 5 minutos. E olha só que interessante como que fica a nossa tela, tá, pessoal? Eu tenho um gráfico todo mapeado, as melhores regiões para se negociar, as melhores zonas de FIBO para se negociar, e temos aqui a bandeirinha que eu não coloquei na tela e estou colocando agora. E olha só que interessante como ficou o nosso gráfico mapeado. Obviamente o mercado ele pode ter um motivador que faça com que ele rompa essa média de 200 e ganhe pressão até a resistência. Basicamente, se isso acontecer, é porque o mercado ele falhou o fundo anterior e a ideia então é buscar a resistência. Até porque, como eu já ensinei vocês, 80% do tempo o mercado ele trabalha dentro daquele padrão gráfico que você mapeou. Bom, e depois de ter mapeado o gráfico, eu preciso fazer um pré-mercado, um pré-market macroeconômico, mostrando para mim o viés direcional dos ativos que eu vou operar naquele dia. S&P 500, dólar, índice, qualquer ativo, eu preciso fazer um pré-mercado, entender a direção do que o mercado trabalhou na madrugada e se ele está se fortalecendo
ou enfraquecendo se aquele mercado está neutro para aquela hora que eu vou operar. Bom, agora o que eu preciso fazer para me organizar, pessoal, para operar? Definindo então essas regiões de Trade Location, você pode utilizar agora o gráfico de 2 minutos para startar a sua operação. Como assim? Eu posso definir pontos, regiões de interesse que eu quero fazer a compra ou a venda desse ativo. Temos então nesse caso 2 minutos vindo de uma perna de baixa no dia de hoje. Olha a troca de polaridade numa região muito importante do gráfico, olha a defesa nessa faixa de preço, a ruptura e o mercado voltando na mesma proporção que ele deixou esse gap aqui no preço, né? Esse trilho de negociação que foi baseado aí nos 5 ou 15 minutos. Ele volta da mesma forma, fechando essa região. Então aqui ele começa a formar para nós a espécie da bandeira, que sinaliza para nós uma continuidade na tendência na ponta vendedora. E qual seria a melhor região para estar negociando isso aqui, pessoal? Bom, a melhor região seria essa aqui, onde gerou esse trade, né, de troca de polaridade em cima naquela faixa de preço. E tem também essa região aqui toda para venda. Ah, mas é uma região muito cara para venda. É uma região com um range aí de basicamente 195 pontos. Aí essa é a hora que você precisa entender então qual é o tamanho da sua mão, ou seja, position size. Como que você vai trabalhar a sua exposição no mercado, quantos lotes você vai trabalhar, a que preço você vai trabalhar, se você vai montar a posição conforme o mercado ele trabalha contra, baseado no seu position size, ou se você vai piramidar se o mercado ele vai começar a andar a favor daquele movimento. Você precisa, antes de entrar em um trade, saber o que vai fazer com ele conforme o mercado vai se desenvolvendo a favor ou contra. E nisso você vai também limitar o seu tamanho de stop baseado no técnico, financeiro e também com as escoras de mercado, tá? E é basicamente isso, pessoal. Vocês precisam mapear o gráfico desde o semanal até o gráfico diário e depois do diário 60 minutos. E nos 60 minutos você vai para o 15 e do 15 você vai para o 5 até que você vai startar o gatilho entre 2 minutos ou 5 minutos. E se você acredita que esse vídeo vai te ajudar daqui para frente, deixa seu like aí e compartilha com quem precisa. Valeu!